Queridos irmãos e irmãs, hoje é dia 17 de dezembro e hoje nós começamos o segundo período do tempo do Advento. O tempo do Advento está dividido em dois períodos até o dia 16 de dezembro. O acento das leituras está colocado na segunda vinda do Senhor e do dia 17 em diante, quando já está mais próximo da data mesmo, então o acento está colocado na primeira vinda do Senhor. Desta forma, a nossa espera da segunda vinda do Senhor se assenta sobre uma base sólida, uma base segura. Ele já veio e já veio de forma vitoriosa. O ainda não que nós experimentamos na nossa vida de falta de plenitude se assenta sobre o já realizado bem seguro. O Senhor veio e foi vitorioso. Nós esperamos a sua segunda vinda com firmeza, assentados sobre essa base sólida da primeira vinda. O evangelho que nós ouvimos hoje é o evangelho da genealogia de Jesus, segundo o evangelho de São Mateus. Nós temos duas genealogias, a de Mateus e a de Lucas. Hoje nós escutamos a de Mateus. O texto quer claramente vincular Jesus com a longa tradição de Israel. Nele se cumprem as promessas esperadas por toda a história de Israel. O texto está organizado de tal forma que o acento está colocado na primeira figura e na última figura, ou seja, em Abraão e em Jesus. Abraão é o primeiro destinatário da promessa. Deus havia prometido a Abraão uma terra, uma descendência e uma bênção. E ele partiu unicamente com a fé, acreditando no Senhor. E em Cristo nós encontramos o cumprimento das promessas feitas a Abraão. Nós temos, portanto, o primeiro destinatário e o cumprimento de todas as promessas, Abraão e Jesus. Entre os dois encontra-se Davi, em quem há uma realização aproximada das promessas feitas a Abraão, e por isso mesmo sempre se esperou alguém da dinastia de Davi como cumprimento pleno das promessas. É importante perceber como há uma unidade entre o destinatário da promessa, Abraão, e o cumprimento da promessa, Jesus. São Paulo mostra isto com clareza na carta aos Gálatas, capítulo 3, 16. Diz São Paulo: as promessas foram asseguradas a Abraão e à sua descendência. Não diz e aos descendentes, como referindo-se a muitos, mas como a um só. É a tua descendência que é Cristo. De fato, o texto não diz aos descendentes, mas à tua descendência. Portanto, há uma única pessoa, que é o Cristo. Há uma unidade de todo o povo de Israel em Abraão e uma unidade no cumprimento da promessa em Cristo. São Lucas apresenta a unidade ainda mais profunda, mais original. Em Mateus, a unidade original é a unidade de todo o povo de Deus que se encontra numa única pessoa, Abraão. Em Lucas, a unidade é de todo o gênero humano. O primeiro a ser nomeado em São Lucas é Adão. São Paulo, comentando isto também na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 15, diz o seguinte: se pela falta de um só homem todos morreram, com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre todos. De qualquer forma, é importante perceber que em Cristo, um só, se realiza a promessa feita ao povo de Deus em Mateus, Abraão, e a todo o gênero humano em Adão, na versão de São Lucas. O texto da genealogia de São Mateus está estruturado de uma forma muito bem organizada, colocando o acento no número 7 e nos momentos mais importantes da história de Israel. Existem no texto 3 séries de 2 vezes 7, 3 séries de 14 nomes que são nomeados.
No primeiro período, de Abraão a Davi, 14 gerações, 14 nomes. Depois, de Davi ao exílio da Babilônia, mais 14 nomes. E depois, do exílio da Babilônia a Cristo, mais 14 nomes. 3 séries de 14, ou seja, 2 vezes 7. Embora o caráter semita, que dá tanta importância ao número, é forte nesse texto, mesmo assim se nomeiam 4 mulheres, numa cultura tão machista, se nomeia 4 mulheres que são ou estrangeiras ou que tiveram uma história marcada de sofrimento e de marginalização. Nomeia-se Tamar, que se disfarça e se prostitui para dar descendência a seu sogro Judá. Raabe, que é estrangeira e prostituta e que ajuda Josué a tomar Jericó. Rute, que é estrangeira, mas que é fiel à sua sogra Noemi e ao Deus de Israel. E finalmente Betsabé, que é a mulher de Urias, que foi explorada sexualmente por Davi. Ou seja, embora seja um texto de uma cultura muito machista, mesmo assim insere o nome de 4 mulheres, e de 4 mulheres ou estrangeiras ou com situações de sofrimento e marginalização. A estas 4 mulheres se assoma a figura de Maria, da qual o texto diz, gerou Jesus, dando a entender que em Maria irrompe algo absolutamente novo na história de Israel, que é simbolizado também pela sua virgindade. É a única virgem que gera um homem na história da humanidade. Então, parece indicar, através da figura de Maria, que os sofredores, os pobres, os excluídos são reinseridos na história da salvação. Uma história que se abre agora a todos os povos, aos estrangeiros. Então, este é o Evangelho que nos mostra como as promessas feitas a Israel se cumprem na pessoa de Jesus. A primeira leitura de hoje apresenta a tribo de Judá, a qual pertencia Jesus por ascendência, como aquele que tem um lugar protagônico nas bênçãos feitas por Jacó a seus filhos na iminência de sua morte. O texto de hoje dá início às bênçãos de Jacó a seus filhos quando ele estava próximo de morrer. E ele apresenta o filho Judá, o mais velho, como aquele que é um líder, e ao qual todos os outros obedecem. O texto diz: Judá, teus irmãos te louvarão, pesará tua mão sobre a nuca de teus inimigos, se prostrarão diante de ti os filhos de teu pai. Ou seja, se prostrarão, te obedecerão os filhos de teu pai. Além disso, também os outros povos chegarão a obedecer Judá. Diz o texto: o cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão todos os povos. Então o texto fala de um só que virá e que será não só obedecido por Israel, mas também por todos os povos. Então é claro que é um texto que pode ser lido claramente numa chave messiânica, porque nomeia aquele, um só, a quem pertence a honra e a glória e ao qual todos os povos obedecerão. O salmo de hoje, o Salmo 71, 72, fala de uma grande alegria pela chegada do rei messiânico e apresenta esse rei messiânico como aquele que governará com justiça. O salmo diz: com justiça ele governará o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. Como se vê, né, e como é muito comum nesse tempo do Advento, essa promessa de que o rei messiânico governará com justiça.
Além de governar com justiça, ele também será bênção para todos os povos, para os povos estrangeiros. E que dure como o sol sua memória, todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Sempre essa ideia de que o rei messiânico levará à plenitude o povo de Israel e, a partir do povo de Israel, governado com justiça, estenderá também o seu domínio pacífico e cheio de justiça a todos os povos. Façamos então algumas perguntas para ajudar a nossa reflexão. Num texto que traz a genealogia de Jesus, as suas origens familiares, perguntemo-nos: que importância dou à minha família? Que laços mantenho com aqueles que me pertencem por vínculos sanguíneos? Como são minhas relações com meus familiares, meu pai, mãe, irmãos, tios, primos, avós? Então, toda uma primeira pergunta sobre a família, a importância que eu dou, os laços que eu tenho com eles e as relações que estabeleço com eles. Uma segunda pergunta, ainda nesta linha de família: que traços herdei da minha família? Sei valorizar a herança positiva que recebi de minha família e procuro trabalhar a herança negativa que deles recebi? Ou seja, analisar-se a si mesmo, ver os traços recebidos, os positivos para potencializar e os negativos para trabalhar. E por último, como lido com os que se perdem ou se extraviam no âmbito de minha família? Apenas julgo, excluo ou sou capaz de um olhar misericordioso e compassivo? Sou capaz de me aproximar? Nós encontramos no Evangelho de hoje mulheres que sofreram, se perderam, se extraviaram. Como eu me relaciono com os que se perderam no âmbito de minha família? Sou capaz de aproximar-me com carinho ou julgo de maneira apressada? Que o Senhor nos ajude neste dia 17 de dezembro, quinta-feira, no qual damos início ao segundo período do Advento. Assim seja. Você vai brotar.